ontem à noite falando conosco, e que seja um canal de bênçãos para a nossa vida, em nome de Jesus. Oi, gente, a paz a todos, boa tarde, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou a favor do pastor Leandro da continuidade. Vamos fazer emenda, né? Que benção, eu estava ali só com glutonaria, comendo demais ali, ó. Comendo, que bom. Queridos, Deus abençoe mais uma vez a vida de todos. Muito obrigado mais uma vez, pastor Sal, pastor Leonardo. Deus abençoe muito a vida de vocês. Deus continue dando muita saúde, muita paz e muita prosperidade para a vida de vocês. Deus abençoe. Pastor Leandro também. Deus continue abençoando sua vida, sua casa, sua família. E que muitos milagres continuem acontecendo nessa terra, na sua vida, em nome de Jesus. Queridos, abra sua Bíblia comigo, ou quem puder acompanhar comigo. Eu quero fazer uma leitura. Nós vamos ler na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 16. Capítulo 2, versículo de número 16. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Minha esposa está chegando, enquanto ela vai se aproximando, enquanto você procura. Eu estava em Goiânia certa feita. Não sei se eu te contei isso, pastor Sal. E uma irmã falou assim, no final do culto, a irmã chegou para mim e falou assim: eu estou levantando a sua esposa para pregar com você. Eu pensei, não vai dar certo, Jesus. Eu falei, esse negócio vai dar ruim. Só que Deus é tão poderoso que ela falou assim: não é o que você está pensando. E eu tinha pensado errado mesmo. Eu pensei que era no microfone. E ela falou, você vai pregar no púlpito e ela vai pregar dedilhando. Enquanto vocês ministram, eu faço o que tem que ser feito. Eu falei, aí sim, Jesus, menos mal. E aí ela, esse teclado, e esses 20 anos de casados, 15 de ministério. Eu lembro que uma certa feita nós fomos passando uma imigração, ela com o tecladinho nas costas, na mochilinha, que ela é bem pequenininha, é só colocar nas costas, e o agente de imigração perguntou o que ela fazia. Com o teclado nas costas, tecladista ou cantora, singa e tal, e então canta. Eu falei, dá lugar. Falei para ela, dá lugar. Falei, deixa o pai te usar agora. E então assim, a gente vai percebendo o mover de Deus, o agir de Deus, né? Nos mínimos detalhes. E ela está chegando aí. E Deus abençoe ela muito também, de forma poderosa. Vamos fazer a leitura. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. O texto diz assim, 2,16, 1 Coríntios. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de... Pega seu dedo, põe assim, ó, bem aqui do lado. Diga assim, ó, eu tenho a mente de Cristo. Isso aí, glória a Deus. Essa passagem aqui ela é tão linda, tão forte, tão interessante, porque ela vem confrontando a minha, a sua, a nossa realidade todos os dias, em todos os momentos, naquilo que a gente faz. Nós sabemos que, quando está falando sobre a mente aqui, a mente é algo que está dentro do cérebro. E o cérebro é onde está a mente. Então, o cérebro é essa estrutura orgânica dentro dessa caixa craniana nossa, de aproximadamente uns 2 quilos, é onde está a mente. O apóstolo Paulo vai falar por diversas passagens bíblicas sobre mente e sobre cabeça. Ele vai usar uma linguagem sobre salvação em Efésios, falando sobre capacete. E capacete é para proteger o quê? A cabeça. Romanos capítulo 12, verso 2, eu costumo dizer que é o F5, é a atualização da mente. Vai falar sobre mente de novo, vai falar sobre renovação da mente. E a questão é que eu queria fazer uma pergunta para nós, mas não precisa você responder. Você pensa que o diabo está preocupado em tomar o seu carro?
É claro que não. Isso aí pode ser um detalhe de outra coisa. Mas o diabo está preocupado em tomar sua casa? Também não. O diabo ele quer entrar na mente, na cabeça. O diabo quer dominar a mente, como já... Nossa, se o diabo entra na mente de uma pessoa, ele começa a dominar todas as ações, primeiro interna e as ações externas. Eu costumo dizer na nossa igreja que a Terceira Guerra Mundial, ela não está do lado de fora. A Terceira Guerra Mundial, ela está aqui do lado de dentro. Quando a pessoa perde o domínio de quem é ela, acontece uma confusão dentro dela. Dá um rebuliço, dá um vucu-vucu, dá um alvoroço. Se ela não brincar, vai dar um peteco dentro dela. Ela vai misturar tudo. O que é divino vai falar que é o diabo vai falar que é humano, o que é humano vai falar que é Deus. Quando ela começa a se perder dentro dela mesma. E aqui sobre a mente, eu disse que vem confrontando todos nós pelo sentido da gente tentar entender a complexidade da mente, do poder da mente sobre a nossa vida, daquilo que nós temos. Algumas coisas você não vai aprender, algumas coisas já nasce com a gente, algumas coisas já vêm com a gente. Por exemplo, quando você nasceu, sua mãe deu à luz e o útero teve que empurrar para baixo. Então, dentro de uma ideia humana, a gente já nasce com alguma coisa empurrando para baixo. Já começa assim meio que... Beleza, a criança nasce, ela chora, mas ela está chorando não é porque está ruim do lado de fora. É porque quando ela respira e ela inspira, solta, dói. Dói porque ainda existem os resíduos do líquido amniótico no pulmãozinho dela. Então machuca, dói. Só que esse dói é a vida. O médico vai, corta o cordão umbilical, então agora já não tem mais passagem de nutrientes para a criança. A criança agora está num novo cenário, tudo novo, mas ela não consegue entender o que é aquilo, porque a mente dela não consegue entender aquele período de inocência. Ela não sabe entender o que é aquilo, mas ela vai crescendo dentro do processo da vida. Quando chega por volta dos seus 3, 4 anos de idade, provavelmente essa idade, 3, 4, 5 anos, ela começa a ter um entendimento daquilo que é, daquilo que não é. O pai fala para ela, olha, se você pôr o dedinho na tomada, você leva choque. Ela sabe que dói. Se você cair daqui, você machuca. Ela sabe que machuca. Ela começa a ter esse entendimento. Até chegar nesse entendimento, a única linguagem que a criança utiliza é o choro. Ela não sabe falar, ela vai ouvir. Então, se ela vai ouvir, ela vai aprender. Se ela aprender, ela vai falar. É assim que, para idioma, para tudo, a gente ouve primeiro para tentar compreender. Se eu não compreendo, como é que eu vou externar aquilo que não está aqui dentro? Aí entra a linguagem do choro. E a linguagem do choro é um perigo. É um perigo porque eu lembro de uma certa feita, eu estava na casa do meu irmão, e a minha sobrinha, Ana Júlia, ela estava dentro do carrinho dela, e mãe sabe entender essa linguagem, mãe sabe. A linguagem do choro, eu acho que só a mãe que entende mais do que o pai. Ela estava dentro de um carrinho, e a minha cunhada na cozinha, e a Ana Júlia no carrinho ficava assim, ó, nham, 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 me chorando. E eu aqui no meio, assistindo televisão, meu irmão na porta, e minha cunhada lá na cozinha dizia, Ana Júlia, calma que eu já vou levar comida para você. Eu falei, que estranho. E eu fiquei olhando, e ela, e minha cunhada, eu sei que você está com fome, acalma. Eu falei, você está entendendo o que ela está falando? O que ela está resmungando? Ela falou, claro que eu estou, ela está com fome. Eu falei, então quero ver. Fez uma sopinha, levou na boquinha da Ana Júlia. Quando colocou na boquinha da Ana Júlia comeu, não murmurou mais, não resmungou mais, não falou mais nada. Parou o choro. Falei, meu Deus do céu, que loucura, que linguagem maluca é essa de mãe para filho? Mas foi crescendo, vai crescendo. Só que chega uma hora na nossa vida que a linguagem tem que mudar. A linguagem do choro já não pode mais fazer efeito. Porque agora a criança cresce, ela começa a falar, ela começa a ter entendimento.
a fase muda, já não é criança, é um adolescente, já não é mais adolescente, agora ela vai se tornando um caminho para ser um adulto consciente dos atos que ela pratica. Só que a linguagem do choro já não pode mais fazer efeito. O problema é que às vezes nós estamos diante de uma fatia, de uma geração, que eles são bebês adultos. Eles cresceram, desenvolveram, mas a mente deles ainda está travada quando era criança. A linguagem deles está ligada ao choro. Então, eles pensam que precisam ganhar tudo no choro. Para ganhar, tem que reclamar. Para ganhar, tem que ser do estilo deles. São pessoas que eles cresceram, mas não desenvolveram a maturidade. Porque a maturidade, ela não está ligada à idade da pessoa somente, porque você pode até ver aí grandes senhores, adultos, idosos, que têm atitude de criança. Mas você pode observar que tem jovens com atitude de homens maduros, porque maturidade está ligado às decisões que nós tomamos na vida. Porque as nossas decisões vai mostrar o nível que nós estamos, os processos que nós passamos, revela em nós o nível de maturidade que nós temos. Então, a maturidade de entender o tempo, o espaço, o processo, a geografia, aonde eu estou, para onde eu vou, com quem eu vou, e mais importante não é saber para onde vai, é entender para onde eu não devo mais voltar. Mais interessante não é saber com quem eu estou indo, levando, é saber quem eu preciso deixar na caminhada. Quando eu consigo ter esse entendimento, raciocínio, dentro do meu viés, do seu viés, do nosso viés cognitivo positivo, a gente começa a entender quem nós somos de verdade aqui e em Cristo. Porque se eu não sei quem eu sou aqui, essa guerra dentro de mim, eu vou começar a jogar na conta de Deus aquilo que está aqui dentro que eu não me achei ainda. Então, para tudo eu vou ficar fazendo a campanha pensando que o problema é Deus, quando o problema está aqui dentro, que eu não achei. Então, se o problema ali que aconteceu, eu vou achar que foi o capeta, quando foi Deus que permitiu aquilo. Uma vez minha esposa deu uma dor na nuca, aqui, muito forte, e a gente estava em casa, e doendo a cabeça dela. Ela falou, está doendo, eu não estou aguentando. Eu falei, vamos para o hospital. E pus ela no hospital, ela está latejando, eu não estou aguentando. E eu falei, que demônio, sai. Mas não era dela, era a dor. Eu falei, está repreendida essa dor, esse espírito maligno está tentando contra a minha esposa. Pus no carro, fui no hospital, não tinha médico, fui no outro, estava cheio. Fui num outro em Goiânia, desci assim na emergência, ela andando devagarzinho, a cabeça doendo. Ela entrou para dentro da emergência, com a cabeça latejando, e eu pensei, a gente pensa desgraça. Falei, vai matar minha mulher, Jesus, misericórdia, preserva a vida dela. Quando eu sentei na mureta, o Espírito Santo falou assim, ó, foi eu que te trouxe aqui, permiti tudo isso. Eu pensei, não falei, credo, por que isso? Ele falou, olha para esse homem na sua esquerda. Quando eu olhei, tinha um homem na minha esquerda chorando. Ele falou, foi por causa dele. Por causa dele? O que tem esse homem? O Espírito Santo falou, vai lá, só dá um abraço, ora por ele e ele vai te contar o resto. Eu falei, agora, meu irmão, levantei um leão. Cheguei para ele e falei assim, ó, o senhor não sabe o que aconteceu para me chegar aqui. O que está acontecendo? Ele chorando, ele falou assim, minha esposa acabou de ser desenganada pela medicina. Eu falei, aonde ela está? Está no 2º andar. Eu falei, eu sou pastor, a gente pode orar por ela? Ele falou, claro, não resta mais nada. No caminho, no trajeto, o Espírito Santo falou assim, ó, ora, faz o apelo e vaza, vai embora. Subimos, quando eu cheguei lá, uma sala cheia de gente, uma mulher deitada, era uma senhora deitada com uns negócios aqui, um ambiente ruim, aquele ambiente chato mesmo. E eu falei, gente, eu só queria orar por vocês, uma oração mais rápida na minha vida, o apelo mais rápido que eu fiz na minha vida. Eu orei 2 minutinhos, eu falei, amém, amém, olha, tem alguém que quer voltar para Jesus? Vocês conhecem Jesus? Já ouviu falar de Jesus? Quem já ouviu falar de Jesus? Todo mundo. Eu falei, tem alguém que está afastado dos caminhos de Jesus aqui? Tinha uns 15 na sala, mais ou menos uns 10. Eu falei, vocês precisam voltar para Jesus. Vocês têm que ter um encontro com Cristo. Vocês querem voltar para Cristo agora? Então, os 10. Naquele momento, irmão, é o melhor cenário. Eu falei, procura uma igreja perto da casa de vocês, vai congregar lá. Tá bom? Beleza, fui embora. Quando eu desci,
tem um espaço de no máximo uns 15 minutos de subir, descer, orar, resolver. Está minha esposa lá embaixo, ela me procurando. Ela falou: estranho, quando eu entrei no consultório, a dor de cabeça sumiu, não estou sentindo mais nada. Eu falei: você não tomou nada lá? Não, não me deu nada. Eu conversando com o médico, sumiu. Eu falei: vamos embora que no carro eu te conto o mistério. Aí eu entendi que tem momento, e eu vou pegar aqui o gancho do que o pastor Leandro disse, e aquilo que Deus complica, descomplica e depois explica porque complicou tudo. Então, quando você começa a entender quem é você no lugar que você está, no propósito que está no seu coração, no Deus que você serve, não é qualquer vento que te leva, não é qualquer pessoa que te manipula, não é qualquer pessoa que te engambela, como diz lá em Goiânia, não é qualquer gente que te amarra pelo caminho, porque a sua mente está sendo guiada por aquele que fez os céus, por aquele que fez a terra e aquele que tem o domínio na palma das mãos dele. Você pode receber essa palavra em nome de Jesus. O ser humano nasce, então ele precisa entender. Aí entra o poder das decisões, e todo ser humano já nasce com algo inato dentro, com ele mesmo. Nós já nascemos com algo inato, que é a fome, sede, dor, medo e libido. Isso está em nós, desde quando você nasceu. Ninguém te ensinou, em nós e nos animais. Então não tem como, ninguém te ensinou isso, está ligado ao ser humano. Agora, como você vai controlar isso? É aí que entra a palavra de Deus, a palavra de quem está sobre a sua vida, o caminho que você está, o que você escuta, o que você faz para ter o resultado que você espera. É por isso que a gente vive hoje, não vou falar hoje uma geração completa, mas uma fatia da nossa geração, uma fatia da nossa geração praticamente doente. Doente porque eles foram consolados quando na verdade deveriam ser confrontados. Doentes porque quando deveria ser tratado o câncer com quimioterapia, ficou pingando de pirona. Doentes porque quando deveria ser pregado Bíblia e o Evangelho de transformação, pregou para eles palavrinha de autoajuda. Então cresceram dentro de um formato de uma religiosidade moderna, pintado de um formato de excesso de santidade. E aí vai uma máxima para nós. A gente tem que tomar um cuidado, para nós não aqui, mas senso comum de gente, de forma aberta. Quando você vê, minha mãe falava assim: meu filho, quando você vê alguém torneira apertada demais, tem vazamento. Minha mãe falava isso. Então, quando você vê alguém que ele é apertado demais numa área extremista, Talibã gospel, aqueles Al-Qaeda de Jeová, você pode saber, meu irmão, que tem alguma coisa por ali. Por quê, pastor? Porque todo excesso revela uma grande falta. Todo excesso revela grandes vazios. Então a gente precisa entender que nesse poder da mente, de estar com a nossa mente boa, é de entender o que é que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Eu gosto de uma passagem na Bíblia, quando Jesus ele fala em Mateus capítulo 6, versículo 22, sobre o sentido da visão. Ele vai dizer: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será pleno de luz. Por que Jesus disse isso? Porque o sentido do corpo mais próximo do processo mental é a visão. E tudo que você vê leva 2 milésimos de segundo para chegar na sua mente. Então, o que você está vendo vai gerar edificação ou vai gerar morte na sua vida. É aí que entra o poder da palavra, que eu já quero chegar sobre a mente, do entendimento. Paulo está falando de capacete, de salvação. Por quê? Porque salvação está ligado a entendimento. Você só consegue usufruir ou tirar fruto daquilo que você entende. O perigo de uma geração religiosa é eles estarem no culto que tem movimento, mas eles não entenderam o que foi liberado ali. Eu só consigo gerar resultados daquilo que eu entendo. Se alguém fica 5 anos numa faculdade estudando um curso e não entende nada, ele sai com a mente fechada, não vai entender nada. Agora, se você começa a ter um entendimento da palavra liberada sobre a sua vida, e você começa a aplicar aquilo na sua vida, não tem capeta no inferno, não tem anjo no céu e não tem homem na terra que te segura, porque quem está liberando vem de cima, não vem de baixo. A questão do entendimento está ligado ao quê? Romanos 10, 17. A Bíblia diz que a fé vem pelo
ouvir. Por que ouvir? Porque os 3 ossos que nós temos no ouvido, o estribo, o martelo e a vigorna, o menor osso do corpo humano está no ouvido, o estribo, 2 milímetros de espessura. Dos 206 ossos, aproximadamente, dependendo do esqueleto humano da pessoa, mas a maioria vai ter 206 ossos no corpo humano, esse é o menor osso, está aqui. Então, quando eu falo aqui, ó, Jesus pode te libertar, e você tem um entendimento disso, vai para onde? Para a sua mente, vai para o seu cérebro. E aí começa uma outra situação que eu gosto demais, que o diabo tenta pegar muita gente que não entende isso. Eu até coloquei o nome nessa passagem bíblica, nessa aplicação bíblica, de jurisprudência divina. Qual é a jurisprudência divina? 1 de João, capítulo 2 e versículo 1. Olha o que está lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha o que João está dizendo. Vamos tentar criar esse cenário aqui. Isso aqui é uma mesa uma mesa de um juiz, de um tribunal. Quem é o juiz? Deus. Do lado esquerdo, advogado de acusação, o diabo. Do lado direito, advogado de defesa, Jesus. Então nós temos um tribunal e temos uma sentença a ser julgada. Deus no meio, advogado de acusação, o diabo do lado, advogado de defesa, que é Jesus, do outro. Agora o diabo vai olhar para Jesus, para Deus, que é o juiz, e o diabo vai dizer o seguinte: meritíssimo, consta nos autos do processo que ele, que ele pecou. E de acordo com a sua constituição, a Bíblia, no artigo 6º, no parágrafo 23 do livro de Romanos, já tem uma pena prevista para ele, que o salário do pecado é a morte. Meritíssimo. Então, consta nos autos que já tem uma pena prevista para eles. Eles precisam pagar a pena. Acusação, acusador, o diabo. Imagino Deus no meio está aqui, olhando a causa, escutando a causa. É aí que entra o advogado de defesa. Eu imagino João tendo... Esse aqui eu estou viajando nesse texto aqui, mas imagino mais ou menos isso. Jesus, como advogado de defesa, ele olha para o juiz, que é Deus, olha para o advogado de acusação, que é o diabo, e está dizendo: segura essa, capeta, que você vai ver agora. E vai dizer: protesto meritíssimo. É tudo verdade o que o advogado de acusação está falando sobre eles. Eles pecaram, eles erraram, é tudo verdade. Ele não disse nada, mas é tudo verdade. Só que tem uma coisa que ele esqueceu de avisar, meritíssimo. Eu imagino Deus, o juiz está perguntando: o que é? O que tem a mais aí que tem que avisar? Jesus está dizendo: eu sou advogado de defesa. E ele esqueceu de avisar que a pena deles já foi paga. Eu imagino o juiz perguntando: o senhor tem o comprovante dessa pena? Tem o comprovante aí da causa que já foi ganha? Jesus está dizendo: tem. A primeira marca da sentença está na minha mão direita, a segunda marca da sentença está na minha mão esquerda, e a terceira marca está do meu lado pelo preço que eu paguei por eles na cruz do Calvário. É aí que vem Romanos capítulo 8, versículo 1, vem dizendo: portanto, vírgula, agora, presente, nenhuma condenação mente há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Levanta a sua mão. É mentira do diabo, a palavra de vitória está sobre a sua vida. É mentira do diabo, a sua mente está guardada e protegida em Cristo Jesus. Oh glória, você pode receber em nome do Senhor. Aplauda Jesus. E aí,
Por que o diabo quer fazer isso? Porque nós sabemos que o que mata o homem não é o pecado que ele comete, mas é a condenação que é feita pelo pecado cometido. Porque ele comete o pecado gera acusação, a acusação gera condenação, e a condenação é aonde? Mente. Então o diabo fica assim, você pecou, vai na igreja de novo, crentinho, meia tigela, vai nada, rapaz, vai beber de novo. Aí fala, quer saber? É verdade, eu sou fraco mesmo, eu vou voltar a beber. Aí ele peca, o diabo fala, você adulterou ontem, estava enfiado na pornografia, vai fazer o que na igreja? Você não é digno de igreja, não. A mente fraca já deu espaço para o diabo ficar dominando ele. E vai dizer, verdade, vou para a igreja mesmo não. Começa a afastar, porque desde o Éden, lá do Éden, o pecado automaticamente afastou o homem da presença de Deus. Quando o homem pecou, automaticamente. Quando Jesus veio para o Calvário, ele veio cumprir no Calvário o que o Adão não conseguiu no jardim. Jesus veio na cruz trazer a comunhão que foi perdida no jardim. Então, quando Jesus está vindo, João está falando sobre mente e cabeça, está dizendo para nós, fica tranquilo, porque agora, oh glória a Deus, agora você não precisa mais matar animal, matar cordeiro, levar para sacerdote. Não, agora você tem o Wi-Fi. Vou pegar do pastor Leandro, você tem o Wi-Fi ligado no céu aqui. E qual é o Wi-Fi? A senha do Wi-Fi é Jeremias 33:3. Clama aqui, ele responde lá. Você clama aqui, ele devolve lá, porque a palavra dele você recebe em nome de Jesus. Então, guarde a sua mente. Pastor, mas muito problema. Tem mesmo. Guarda a sua mente. Gente que te ama, tem. Gente que te odeia, tem. Gente que vai com a sua cara, tem. Gente que não vai com a sua cara, também tem. Conta para pagar, tem. Dificuldade, tem. Se você não guardar a sua mente, você vai se perdendo dentro de você mesmo. Eu gosto de uma passagem de Jesus, Marcos 6:38, Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 38 em diante. Quando Jesus faz um teste com os discípulos sobre mente e a visão, porque a visão nossa está ligada, a visão está ligada na mente. Jesus chama os discípulos, olha como que Jesus não é gente não, ele chama os discípulos e fala assim, lá no deserto, terminou o culto, sem internet, sem luz, aquele poeirão, o povo está querendo ir embora. Jesus fala, não deixa o povo ir embora não, dai de comer para o povo. Os discípulos, como assim dá de comer? Não tem comida aqui não, a irmã da cantina não veio, não tem pastel, não tem nada hoje, não tem nada. Jesus perguntou se tinha alguma coisa? Não. Jesus falou, dai de comer ao povo, ide ver, procura se alguém tem. Aí entra um para um lado, entra outro para o outro. João vai dar detalhes, João é mais detalhista sobre essa passagem. Ele vai dar o nome dos discípulos. Aí André entra para um lado. Imagina André, chega para um e fala, você tem alguma coisa de comer aí? Não tem não. Você tem alguma coisa aí? Não tem não. Aí tem uma mãe com um menino. E esse menino aí? O que você tem nessa capanguinha sua aí, nessa mochilinha sua aí? Ah, eu tenho aqui um pãozinho e um peixinho. Dá esse negócio pro tio aqui. Ele pega o negócio, está levando uns peixinhos, uns pãozinhos. Vai lá na Jesus, Jesus, eu achei um menino ali que estava com isso aqui, 5 pães e 2 peixes. Olha o que Jesus vai dizer, dai de comer para o povo. Os discípulos, não dá não, é muita gente, é pouco pão, é pouco peixe. Visão fechada. Os discípulos viram o problema, Jesus viu a solução. Jesus está dizendo, dai de comer ao povo. Os discípulos, não dá, é pouco pão, é pouco peixe. Jesus vai dar uma das maiores aulas de mente, visão, realidade e futuro. Ele vai pegar o pão e ele vai erguer os olhos, não é nem o pão, porque ele ergue os olhos e está dando uma aula para todo mundo diante dele. Todo mundo olhando para Jesus com o pão na mão e está perguntando, o que ele vai fazer? O que ele vai aprontar? Jesus está dizendo para os outros, aprenda aí, fica de olho aqui que vocês vê essa aula aqui, é de graça, vem, pega comigo. Está erguendo os olhos e está dando graças. Graças pelo pouco. Jesus está dando uma aula para nós dizendo, aprenda, qualifica a tua mente a dar graças pelo pouco que você tem. Porque dando graça pelo pouco que você tem, Ele te coloca no muito que você ainda não tem. Ele vai dar graça sim. Eu já vi algumas pessoas falando que Ele dividiu. Não, você vai ver na Bíblia.
ele repartiu. Há uma diferença entre dividir e repartir, porque aquilo que divide, separa. E aquilo que reparte, compartilha. Quando ele está repartindo o pão, ele está dizendo, vocês precisam aprender a viver milagres. Os discípulos estão tudo de olho nele. Eles precisam aprender a viver milagres. Olha isso. Agora, uma coisa que Jesus faz. Ele manda o povo assentar em grupo de 100, 100, de 50 em 50. Por que Jesus não falou assim, ó, faz uma fila indiana, todo mundo, vem rapidinho que eu estou atrasado. Pega o pão e pega o peixe, pega o pão e pega o peixe e vaza, vai todo mundo embora. Por que ele não fez isso? Ele está dizendo princípio de organização. Princípio de organização. Às vezes, a pessoa ele quer que Deus faz um milagre na vida dele, mas ele quer do jeitinho brasileiro, não vai fluir. Ele quer que Deus faz um milagre na vida dele, mas ele não prepara o ambiente, nem ele acredita. Eu contei ontem aqui da irmã do SPC e do Serasa. Então, às vezes, a pessoa... Imagina, pensa comigo. Imagina que tem um cara que está dando cheque sem fundo, compra e não paga, adúltero, fazendo tanta coisa. Eu estou falando de conhecimento de causa de reino. A pessoa está envolvida no reino, não do mundo. Aí o cara fala assim, Deus faz um milagre. Deus fala, toma aí o milagre. Você acha que vai querer mudar de vida? Nunca. Ele fala, estou nessa vidona minha aqui, Deus está me dando tudo que eu quero, assim está bom demais. Ele vai viver na onda religiosa ali, no farisaísmo, tal, está muito bom isso aqui, muito top, não vai querer mudar de vida nunca. Por que o evangelho é confronto? É isso que é gostoso. O evangelho é confronto, porque quando confronta a nossa realidade, alguma coisa tem que mudar em nós. E uma coisa do evangelho que confronta todos nós, vem da raiz do arrependimento. E arrependimento significa deixar as práticas do passado para o início de algo novo. Se não tem confronto e arrependimento, continua a mesma vida, a mesma coisa, o mesmo cenário, não muda nada. Jesus estava dando uma aula para os discípulos, dizendo para eles, vocês precisam qualificar a mente de vocês para ter uma visão diferenciada e entender sobre organização, para entender o que é um propósito de um milagre na vida de alguém. Você quer ver um exemplo de uma mente qualificada? Jó. O diabo fala para Deus, posso tocar em Jó? Deus olha para Jó, está dizendo, Jó, pode. É interessante que o mesmo diabo fala assim, ó, posso tocar em Pedro? Aí Jesus fala, não, Pedro não. Quando Jesus encontra com Pedro, Jesus fala, Pedrão, o negócio é o seguinte, o diabo pediu para peneirar sua vida como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Em outras palavras, no sentido de entrada como fez com Jó, para arrebentar com Jó, Jesus estava dizendo, Pedro, se o diabo entra em você do jeito que queria entrar, você ia fazer um regaço aqui, meu irmão. Você não ia entender o mistério. Mas por que com Jó foi diferente? Porque a mente de Jó estava qualificada no céu. O diabo toca nos bois, ele está normal. Toca nas jumentas, ele está normal. Toca nos camelos, tudo normal. Toca nos filhos, aí muda. Continua normal. O diabo está pensando, o cara não desiste, não. Não vai sair da igreja, não vai murmurar, não vai fazer nada. Aí por um momento o Jó vai levantar a mão para o céu. O diabo está pensando, agora ele vai falar mal de Deus, porque eu preciso de legalidade, me dá legalidade. Quando ele levanta a mão, o Jó vai dizer, mesmo que ele ainda me mate, todavia eu esperarei no Senhor. O diabo está dizendo, esse cara não desiste. Então toma essas chagas. Jó está sem filho, sem jumenta, sem boi, sem dinheiro, na prova, lascado, com chagas. Ninguém quer nada com Jó. O diabo fala, vai, desiste. Tentando pegar a mente do cara na prova. Mais uma vez, Jó levanta a mão e o diabo está imaginando, vai, agora tu desiste, fala mal. E no meio da crise, Jó vai dizer, eu sei, primeira pessoa, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra para me defender, causa, defesa, justiça. Está dizendo, eu não estou só nessa batalha, tem alguém comigo me blindando, me protegendo. Jó está dizendo, eu não vou para a igreja pelo carro que eu tenho, eu não sou cristão pela casa que eu comprei, eu não canto na igreja apenas por aquilo que eu conquistei na terra. Jó está dizendo, a minha mente ainda está ligada no Senhor. Olha, escute, às vezes o diabo quer tirar sua paz nessa terra.
quer tirar a sua paz por alguma situação que pode vir a acontecer nessa terra, por aquilo que sai do seu controle. E é aí que entra o nosso poder da mente, da nossa maturidade, do momento que nós estamos, para o que nós vamos falar, o que nós não vamos falar, que é mais importante também, porque não é só falar, mas é saber a hora de ficar em silêncio. E o diabo está tentando tirar a paz de muita gente. Eu lembro que eu cheguei aqui na América, a gente está com 5 meses aqui, e quando eu cheguei aqui, o rapaz falou assim para mim, lá na cidade que a gente está, ele falou assim: o diabo está tomando minha caminhonete, e eu uso ela para trabalhar. E você faz o quê? Ele falou que ele fazia lá, serviços gerais, né? Eu falei, mas como que o diabo está tomando sua caminhonete? Ele falou, porque tudo que está acontecendo só pode ser ele. Eu vou ligar de manhã o carro não pega. Então eu estou vendo que ele está querendo tocar no meu trabalho. Eu fui viajar agora esses dias, o pneu furou comigo. Eu falei, varão, mas como que você sabe que é o diabo? Como que você está afirmando que é o diabo? Pastor, eu sei quando é Deus e eu sei quando é o diabo. Eu falei, varão, então me ensina, que eu preciso entender isso também de uma forma segura. Aí eu fui falar para ele, varão, às vezes Deus está te freando para você mudar a sua visão, o seu comportamento e a sua conduta. Lembra de Jacó? O que fez a mudança na vida de Jacó foi um negócio chamado Val de Jaboque. O cara era crente. O Val de Jaboque não vem para dar o que a gente pede como culto de campanha ou de milagre, mas vem para mudar caráter e transformação para um novo tempo de vida. E às vezes Deus permite alguns momentos na nossa vida, não é para dar o que você quer, mas é para fazer o que Ele precisa que seja feito. E o único momento que Deus permite, às vezes, é os encontros com Ele. E vai mais ainda. Jacó está abraçado na coxa de um anjo. O anjo fere Jacó. Jacó poderia muito bem falar que era o diabo. Por que ele não disse que era o diabo? Cuidado para você não atribuir ao diabo que é Deus que está fazendo na sua vida. Ele poderia falar, poxa, isso aqui é o capeta, eu vim para buscar minha bênção, agora estou saindo mancando. Isso é um diabo, isso não é anjo de Deus, não. Cuidado para você não atribuir ao demônio que é Deus que está fazendo na sua vida. Agora um detalhe mais importante. Durante a briga de Jacó, olha o tanto que está ligado à mente. O anjo, o ato teofânico ali, ele está falando com Jacó. Olha o que ele pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Olha que pergunta sem lógica. O salmista vai nos dizer que quando a gente ainda era uma forma informe, Deus já nos conhecia. Se Deus já nos conhecia desde o ventre da mãe, para que Deus quer saber qual é o nome? Sabe por quê? Curar a mente, curar o coração, curar o caráter de Jacó. Porque o anjo está fazendo a mesma pergunta para ele, que 20 anos antes, lá no quarto do pai dele, o pai dele perguntou para ele: quem é você? Qual é seu nome? E ele está dizendo: meu nome é Esaú. Mas era Jacó. 20 anos depois, o anjo está fazendo a mesma pergunta para ele. Só que o anjo está dizendo agora: lembra que você está diante de Deus. Você não está diante de um idoso cego que não te conhece. Eu quero saber qual é a verdade que está dentro do seu coração. O que está na sua mente? O que está guardado aí? O tempo, pastor, mas foram 20 anos. O tempo não cura. Se tempo curasse, farmácia vendia relógios e não remédios. Tempo fica protelando, tempo fica empurrando de barriga. Chega uma hora que Deus permite uma conferência como essa, uma tarde como essa, um evento como esse, para curar os traumas do ontem, para mudar alguma coisa no hoje, para revelar algo para o seu amanhã. Deus permite uma conferência como essa, para começar a dar um clareamento no propósito que está no seu coração, mas está com a mente toda assim, aquele negócio desorganizado. Aí Deus está dizendo: não é do teu jeito, é do meu jeito. Não é por aí, é por aqui. Não é para você fazer a sua vontade, é a minha vontade. Vai doer, mas eu permito a cura. Vai machucar, mas é para o seu bem. Só vai andando e adorando, vai andando e adorando, e não perca a minha presença na sua vida. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Então, às vezes, o que a gente precisa é ter esse entendimento.
e procurar estar bem, bem com você, bem com Deus e bem com as pessoas. A pior coisa que tem é você estar do lado de gente chata, gente religiosa, extremista. Os extremistas é gente que pensa que sabe, é necessidade de autoafirmação, a pessoa que quer afirmar. Então, o bom é você estar bem. Bem com quem? Porque se você estiver bem, sua casa estará bem, seus filhos estarão bem, na igreja você estará bem, no seu trabalho você estará bem, e tudo vai fluir bem na sua vida, em nome de Jesus. E como que eu faço isso, pastor? Receita está sendo liberada aqui para nós. Oração, entendimento, intimidade, cada vez mais com Deus. E permaneça saudável. Eu lembro do meu pai, antes dele falecer, meu pai falou assim para mim: filho, permaneça saudável, mas não morra pela igreja. Quem morreu pela igreja foi Jesus. Você precisa estar bem para curar gente, porque gente saudável gera cura, e doente não cura, mas gente saudável cura. Meu pai era um pastor, e antes dele falecer, eu fui na casa da minha mãe, e ele colocou a mão na minha cabeça. Eu falei para ele: pai, coloca a mão na minha cabeça, fala alguma coisa. Meu irmão, você não acredita, mas eu fui batizado pelo Espírito Santo na marra. Meu pai era muito duro no sentido de igreja. A gente tinha vindo de uma igreja muito rígida no sentido de doutrina. E um dia meu pai falou assim: hoje vocês vão ser batizados pelo Espírito Santo. A gente moleque. Eu falei: como que é esse negócio, pai? Ele falou: joelho aí, vai orando, vai dando glória, glória, aleluia, aleluia. E nós, glória, glória, aleluia, aleluia. E eu sou o mais velho, tem o Isaías e a Osana. E nós três lá, glória, glória, aleluia, aleluia. E eu falei: pai, não está batizando não. Aí ele: continua. E nós, glória, glória, aleluia, aleluia. Aí eu: pai, meu joelho está doendo, está formigando. Aí ele: eu estou indo aí. Meu Deus do céu. Chega meu pai na sala, grandão, com a mãozona dele, tacou a mãozona no meu coração, no meu peito, a outra mãozona aqui atrás, começou a comprimir e foi falando: batiza Jesus, batiza Jesus, batiza, batiza. E foi apertando, eu fui ficando sem ar. Aí eu mudei a oração, eu falei: Jesus, me batiza que ele vai me matar, Jesus, me batiza que eu estou morrendo, Jesus, me batiza logo, Jesus. Não foi 3 minutos, eu comecei, irmão, a chorar, a falar em línguas. Aí eu estou falando em línguas lá. Meu pai falou assim: ó, levanta, moleque. Eu levantei e falou assim, pôs a mãozona na minha cabeça, apertou e falou assim: é o seguinte, vai ter variedade de língua, não é balá não. Pai, dá variedade de língua para ele, dá variedade. Eu sem entender muita coisa, mas eu recebi naquela tarde. Ou seja, Deus ainda tem algo reservado para todos nós nessa terra. Deus ainda tem algo reservado para todos nós. E quem sabe essa conferência é para você colocar mais fogo no sentido de avivamento na sua casa, levar fogo de avivamento para os seus filhos, de colocar a mão na cabecinha dos seus filhos e profetizar. Vai ser profeta, vai ser homem de Deus, vai ser mulher de Deus, vai ser doutora da lei crente, vai ser doutor da lei crente, vai ser governador, deputado, juiz, alguma coisa, mas vai ser crente. Por quê, pastor? É tempo de você começar a profetizar aquilo que está liberado na sua vida. Deus está dizendo para você: para de enxergar aquilo que o diabo está colocando diante de você como luta e dificuldade, e começa a entender que a mente de Cristo está em nós. É ser autêntico, não é querer ser religioso, é ser autêntico. Porque a autenticidade com Cristo é melhor que religião. Deus prefere um Esaú, um Jacó autêntico do que um Esaú genérico. Eu vou dizer mais para nós: Deus prefere um pecador de verdade do que um santo fantasiado. Deus prefere quem assume a sua fraqueza do que quem bate no peito e diz que é forte. Deus só quer saber quem somos nós de verdade no caminho que nós estamos. Quem sabe essa tarde o Espírito Santo está dizendo para você: eu tenho para te dar, mas esteja preparado para receber. Eu quero encher a tua casa, os teus filhos, o teu marido. Vai sair aquela tristeza, vai sair aquela situação, vai voltar um tempo de abundância, de abastança, de um avivar, de algo novo de Deus. Você pode receber essa palavra em nome de Jesus? Oh, glória! Mas a decisão é de quem? A decisão é sua. Você decide, você que decide. Você decide. Hoje de manhã eu falava com o pastor Welbert. O Welbert, não é pastor Salmo? O Welbert. Eu falava para ele, a gente tomando um café.
Eu falei, pastor Welbert, os avivamentos, todos os avivamentos que aconteceram, nenhum deles veio jogando bola, nenhum deles veio comendo churrasco, nenhum deles veio num campo de futebol. Todos os avivamentos envolveram oração e entrega. Quando a nossa mente está voltada para aquilo que é de cima, o que é de cima cuida daquilo que é nosso. Quem sabe é esse dia, essa conferência, que Deus está liberando chaves para mudar a sua vida para o resto da vida. Quem sabe é essa conferência que Deus está liberando chaves para mudar a sua vida, da sua família, para o resto da vida. Eu quero orar com você, e a minha oração é que o Espírito Santo não venha te dar um carro novo, não venha te dar uma casa nova. É que o Espírito Santo te encha, venha te encher numa totalidade tão grande, que aonde você passar, transborde nas pessoas que estão à sua volta. Que aonde você passar, alguém olhe para você e diga, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Eu quero fazer o que Deus está fazendo na vida dele, o que Deus está fazendo na vida dela. Se você está ligado num olhar espiritual, perceba o que Deus está fazendo na América. Há uma movimentação espiritual nesse país. Deus está trazendo gente para cá, Deus está movimentando gente de um lado para o outro. Deus está movimentando algo que no natural não é natural, tem sentido espiritual. As palavras que estão sendo liberadas não são mais palavras somente para nos satisfazer como gente, mas são palavras de confronto para crescimento em Cristo e para transformação. E é esse tempo que o Espírito Santo está dizendo para nós, é isso que eu tenho para você. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero orar com você. Se você puder colocar a mão no seu coração. Talvez você não esteja entendendo nada. Não está entendendo nada. A única coisa que você está entendendo é a vontade de Deus. Já é o bastante, só isso. Por um minuto, fecha os teus olhos e fale com Deus. Mesmo sem entender, eu sei. Ore pelos seus filhos. Ore pelo seu marido, por sua esposa. Ore pelo seu patrão, pelo seu pastor, por sua pastora, isso. Libere palavras de comandos cerebrais, isso. Libere palavras de comandos cerebrais, coloca para fora, externa isso, dizendo: Senhor, muda a minha vida, muda a vida dos meus filhos. Que aquelas palavras que foram liberadas dos avós, dos tios do passado, venha cair por terra. Palavras contrárias não venha ter sentido no presente. Por um minuto, você e Deus. Isso. Oh Espírito Santo, que essa tarde você seja renovado pela presença do Espírito Santo. Que essa tarde você saia daqui cheio da presença do Espírito Santo. Que essa tarde as palavras liberadas venham confrontar a sua realidade e gerar quebrantamento, arrependimento. Oh meu Deus. Isso. Mesmo que eu ainda não entendo Deus. Não está entendendo, só adora isso. É tempo de renovo. Porque sou tão pequenino Isso. Eu sinto a presença de Deus aqui. Por um minuto isso. Por um minuto isso. Seja cheio da presença do Espírito de Deus. Seja renovado pela presença do Espírito Santo. Seja transbordante nessa terra. Seja transbordante nessa terra. Isso. Em nome de Jesus. Não entende nada, mas aceita o propósito de Deus. Oh Espírito da verdade. Mesmo sem entender, é só confiar nele. Isso. Eu sinto a presença dele. Levanta sua mão para o céu comigo. Levanta sua mão aos céus comigo.
mãos de autoridade, mãos de poder. Eu já estou devolvendo. Levanta suas mãos para o céu comigo. Diga comigo assim, ó, meu Deus. Diga assim, ó, meu Deus, eu quero mais da tua presença. Diga assim, ó, eu quero mais daquilo que os céus têm. Diga assim, ó, eu quero mais unção, mais poder, mais graça. Diga assim, ó, eu quero mais. Espírito Santo. Se você pode, aplaude adorando e adora aplaudindo. Aplaude adorando e adora aplaudindo. Aplaude adorando. Isso, vai, isso. Canta, se você sabe, adore. Solte a sua voz e cante. Bendito seja o nome de Jesus.